Cara, olha essa história aqui. Meu marido dava todos os dias carona para minha amiga e ele se apaixonou por ela. Eu sou casada há 13 anos e eu sempre fui muito apaixonada no meu marido. Muito mesmo, assim. Eu acho que até hoje ainda me dói, até falar nessa história, contar o que aconteceu ainda me dói, porque eu confiei a minha vida inteira nele. Nós dois sempre trabalhamos e sempre mantemos as nossas contas em dia, sempre pagamos as nossas coisas, sempre corremos atrás do que a gente sempre sonhou, que era ter nossa casa, nosso carro, pra gente poder construir nossa família. Quando a gente decidiu ter o nosso filho, eu automaticamente abdiquei do meu trabalho, falei pra ele assim, não, pode ficar tranquilo, pode trabalhar tranquilo, que eu vou cuidar do nosso filho, da nossa família, e depois quando ele estiver maiorzinho eu coloco numa creche, enfim. Eu abri mão da minha carreira, abri mão da minha vida profissional pra cuidar do meu filho e eu não me arrependo. Não me arrependo de ter cuidado da nossa família porque eu dei o meu melhor, sabe? E justamente por eu ter parado de trabalhar, eu comecei a fazer amizade com as vizinhas da minha rua. E essas vizinhas eram super gente boa. E tinha uma em especial que eu acabei virando, tipo, super amiga dela. Ela viu a minha gestação praticamente toda. E quando meu filho nasceu, ela me ajudou muito. Então, tipo assim, eu gostava muito dela, sabe? Muito mesmo. E pra minha surpresa, ela começou a trabalhar na mesma empresa que o meu marido trabalhava. E na época, ela era casada também. Então, eu achava assim, tipo, super legal a ideia deles estarem trabalhando juntos e tal, porque eu gostava muito dela e eu falava assim, não, pelo menos agora meu marido tá mais, sei lá, tipo, tem alguém próximo dele, vai ser mais fácil, precisar fazer alguma coisa, enfim. Eu gostava da ideia deles trabalharem juntos, sabe? Enfim, só que essa minha vizinha, ela não tinha carro e ela ia de ônibus pro trabalho. E o meu marido sempre foi e voltou de carro e a gente morava na mesma rua. E eu achava injusto, porque quando eu precisei, ela me ajudou muito cuidando do meu filho. E foi aí que eu dei a ideia pro meu marido, falando pra ele assim, meu bem, leva a fulana com você, eu confio nela, eu confio em você, pode levar, pode dar carona pra ela. Tipo, eu falei pra ele que eu não via maldade, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta, pode levar. Dá carona pra ela, porque o tempo que meu marido levava pra chegar no serviço era tipo 45 minutos. O que ela levava de ônibus era 1h30, 2, então ela tinha que acordar muito mais cedo do que ele. Eu achava injusto isso, porque quando eu precisei, ela me ajudou, sabe? E daí em diante, meu marido começou a dar carona pra ela. Sempre. Ele saía de casa, passava na casa dela e levava ela pro serviço e trazia ela do serviço. Sempre, 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 sempre. Então começou a virar rotina. Era até estranho quando ele não levava ela, sabe? Só que foi justamente numa dessas caronas, idas e vindas, que eles acabaram se apaixonando. Talvez eu tenha sido muito errada em ter falado assim, não, meu bem, pode dar carona. Mas eu não via maldade assim. Eu confiava no meu marido porque eu sempre fui muito apaixonada nele. Então eu achava que ele não teria essa coragem de fazer isso comigo. E ela eu confiava porque eu considerava ela minha melhor amiga. Então eu queria o bem dela, sabe? E eles não tiveram nenhum pudor pra deixar de fazer as coisas comigo. Porque eu achei que foi assim, a pior traição que eu já tive na minha vida foi essa. E eu descobri da pior maneira do mundo. Porque nessas caronas que eles estavam indo, eles começaram a demorar, falando que era trânsito, falando que teve um engarrafamento, um acidente, enfim, começaram a inventar histórias e eles demoravam demais pra voltar pra casa. Mas eu não tava, tipo, sabendo que seria que eles estavam apaixonados, que eles estavam tendo caso. Eu não sabia que era isso. Até que um belo dia, eu vou ter que contar na parte 2 o que aconteceu. Foi bem complicado pra mim, sabe, quando eu descobri. Eu descobri da pior forma possível que poderia ter no mundo, sabe? Quem veio me contar que os dois estavam tendo um caso, que não estavam nem aí pra minha família ou pra família dela, que eles não estavam nem aí pra mim, principalmente meu marido não estava nem aí nem pro filho dele, foi o marido dela. Ele descobriu porque quando ele chegou do serviço, ele estava estacionando lá pra deixar ela, né, pra ela descer do carro, eles se deram um beijo e ele viu. Ele chegou tão desesperado lá na minha porta, batendo, xingando, falando um monte de coisa, e eu sem entender nada, porque eu tava lá em casa com meu filho, né? Eu estava cuidando da nossa casa, eu estava cuidando das coisas que tinha lá em casa, cuidando da nossa família, enquanto ele tava saindo com a minha melhor amiga, dando carona pra ela, de uma ideia que eu dei. Ele ainda perguntou pra mim se eu tinha certeza. Por muito tempo eu me senti muito culpada, sabe? Porque ele me perguntou se eu tinha certeza, se eu realmente concordava com aquela situação, se aquela ideia era boa, e eu confiei nele e falei que sim. Poderia acontecer alguma E coisa. hoje talvez eu não faria de novo. Não faria para ele, não falaria pra ele dar carona pra ela. Acho que foi aí que foi meu maior erro. Mas enfim, o marido dela fez um escândalo, eu só chorei, só soube chorar. Eu até hoje sinto falta dele. Eu queria, assim, poder ficar com ele. Não minto pra vocês, porque eu acho que não tem necessidade de mentir. Porque quando a gente ama, de verdade, a gente perdoa. A gente perdoa a pessoa que a gente tá. Talvez foi por um
um deslize da É o parte quê? dele, até porque foi burrice minha, né? Ter deixado ela pegar carona com meu marido. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu acho que a culpa não é só dela, não. Tudo bem que ela foi errada, talvez, de ter mandado pedir carona, mas eu acho que se era pra eles ficar juntos, ele dando carona ou não, eles acabaram ficando juntos. Porque o erro do caráter tá nos dois, e não de ficar pegando uma carona. Mas essa é a minha opinião. Qual é a opinião de vocês? Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Lembrando que ela tem pra história de seguidores. É um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!